noite. Boa noite, vamos pegando a nossa água. Nos preparando para mais um Evangelho. Que possamos estar harmonizados. Rogando a Jesus as bênçãos e a proteção para mais esse Evangelho no lar. Sejam todos bem-vindos. Nos harmonizando com essa Ave Maria ao fundo. Que possamos estar receptivos a todas as bênçãos, a esses fluidos benéficos e salutares. São exatamente 19 horas. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo, meu irmão, sempre com a gente. Um abraço. Então vamos. Boa noite, Vilma. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos chegando e vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, pedindo que esse Mestre vá adentrando cada lar que nos recebe, vá iluminando cada cantinho e não deixe nada na escuridão. Vá protegendo esse lar de tal forma que a tristeza, as perturbações não consigam entrar, porque todos estão blindados com teu amor, Mestre Jesus. Ó Mestre, coloca nas nossas águas o medicamento invisível, os fluidos benéficos e salutares do teu amor, da tua paz, aliviando as nossas dores do corpo e da alma. Te convidamos, Mestre Jesus, a ficar conosco em mais este Evangelho no lar. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Boa noite, Marlene. Quanto tempo? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: fora da caridade não há salvação. E nos diz o título do item 1: o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, precisei de abrigo e me abrigastes,
Estive nu e me vestistes. Estive doente e na prisão e viestes me visitar. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo e te abrigamos? Ou sem vestes e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e viemos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Em seguida, dirá àqueles que estarão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de abrigo e não me abrigastes, estive nu e não me vestistes, estive doente, fui preso e não viestes me visitar. Então estes também responderão: Mas, Senhor, quando foi que te vimos ter fome, sede ou sem abrigo, sem vestes, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhe responderá: Em verdade vos digo que quantas vezes vós deixastes de dar essas assistências a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de dá-las. E estes irão ao suplício eterno e os justos à vida eterna. Isso está em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Sempre gostamos de citar aqui capítulo e versículo da Bíblia, porque quem nos acompanha pela Bíblia pode encontrar nesse momento. Olá, Elisângela, Verinha, sejam bem-vindas. E diz assim o roteiro sistematizado: a que fato Jesus faz referência no início do texto? A época em que a terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, portanto, inferior, para ser um mundo melhor, no qual o egoísmo e o mal não sejam a tônica. Nessa oportunidade, os maus serão afastados para mundos inferiores, tornando-se reais as palavras: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. E que sentido podemos atribuir à expressão posse do reino usada por Jesus nessa passagem? Não se trata, evidentemente, de um reino material com o conforto e as riquezas conhecidas na terra, mas do reino espiritual, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz e gozarão da presença do amor infinito de Deus. Para se fazer entender, Jesus usava imagens, figuras de linguagens, pois os homens que o ouviam naquela época ainda eram espíritos de pouco progresso, incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Então, eles não estavam suficientemente evoluídos espiritualmente para compreender o que Jesus falava. Então, ele mudava a linguagem dele a fim de se aproximar deles e para que eles o entendessem. O que fizeram os justos para merecer o reino prometido? Quando foi possível e esteve ao alcance de cada um, atenderam às necessidades básicas de seus irmãos mais carentes, necessidades de alimentação, habitação, vestuário,
saúde e conforto moral. É importante falar aqui, abrir um parêntese, porque quando falamos em caridade, normalmente nosso pensamento vai direto para a parte material, da alimento, né? Roupa, agasalho, e muitas vezes aquela pessoa tem um bom poder aquisitivo, mas ela só precisa de um ouvido, de alguém que a ouça, de um abraço, de um carinho, de um você está bem, como você está. Isso é caridade, essa é a caridade moral. E diz Jesus que é a mais difícil de ser praticada porque precisa vir do coração. Senão, não adianta. E nós podemos usar máscaras e enganar os nossos irmãos, mas Jesus a gente não engana, nós não conseguimos isso. Alimentar os famintos, dar água aos sedentos e teto aos desabrigados, vestir os nus, eis aí o caminho ensinado por Jesus para chegarmos ao reino do nosso Pai. O conforto material e espiritual também é uma necessidade humana, pois nem só de pão vive o homem. Como Jesus considera a boa ação praticada em favor dos necessitados, como se fora praticada em seu próprio favor, em seu próprio benefício. Por isso que ele diz que quando vestirmos a um desses pequeninos, que ele se refere, né? É a ele que estamos vestindo, a eles que estamos ajudando. Por que socorrendo o próximo estamos agradando a Deus? Porque o caminho que conduz a Deus passa obrigatoriamente pelo nosso próximo, a quem devemos auxílio e amparo. O preceito de Jesus, amai-vos uns aos outros, é rota segura que nos levará sem desvios ao reino de Deus. De acordo com esta lição, de que necessita o espírito para ser salvo? O espírito necessita de fazer o bem ao próximo, sobretudo aqueles mais necessitados e esquecidos. Em outras palavras, o espírito precisa praticar a caridade. Nessa passagem, Jesus ressalta que o juiz não procura saber se a pessoa preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior, se frequentou esta ou aquela religião, mas indaga simplesmente se praticou a caridade. E como devemos agir em nossa vida diária para atender aos ensinamentos de Jesus e mais rapidamente tomarmos posse do reino que Deus nos preparou? Devemos estender sempre nossas mãos em auxílio dos irmãos necessitados, alimentando-os, vestindo-os, abrigando-os, curando-os e confortando-os. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. E o que ocorre a quem não pratica a caridade? Bom, esse irmão reencarna em situação de miséria e abandono para aprender o divino valor da caridade. Por mais que rebusquemos motivos de salvação, se não praticarmos a caridade, estaremos retidos por muito tempo nas prisões sem grades do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho.
A salvação do espírito depende do bem que se fez ao próximo e resume-se exclusivamente na prática da caridade por amor a Deus. Então é simples. Jesus quer que nos amemos, né? Amar uns aos outros e fazer o bem a todos. E aí diz assim o item 2 do Evangelho. Então se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentá-lo: Mestre, que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? O que leste nela? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Mas este homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, retomando a palavra, lhe disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que o despojaram, cobrindo-o de feridas, e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, viu-o e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu-o e tocou-se de compaixão. Aproximou-se dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e as enfaixou. E colocando sobre seu cavalo, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: Cuidai deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei na minha volta. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faz o mesmo. Isso também está em Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. E no roteiro sistematizado, nos diz assim, ele explica que sacerdote, como continua, né? Ministro religioso, mas também conhecedor das leis. O levita era um membro da tribo de Levi. O samaritano era um membro da tribo de Samaria, dissidente de Israel. Os samaritanos naquela época não eram bem vistos. E diz assim: o que queria dizer o doutor da lei com a expressão possuir a vida eterna? Ele referia-se à salvação da alma, ao estado de bem-aventurança que apenas os espíritos dos justos conseguem alcançar. Estamos na Terra para nos aperfeiçoar e assim conseguir a vida eterna. Por isso, é fundamental que conheçamos os caminhos que a ela conduzem. O preceito contido na lei daquela época mudou em nossos dias? Não. Ontem, como hoje, para que tenhamos a vida eterna, devemos cumprir o preceito que diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. As leis de Deus são eternas e imutáveis. Por isso, no passado como no presente, não se pode chegar a Deus senão através do amor ao próximo.
E que ensinamentos nos trouxe Jesus com esta parábola? Jesus nos ensina duas lições fundamentais para a salvação do espírito. A primeira, que a prática da caridade é a suprema manifestação de obediência e amor a Deus. E a segunda, que próximo é todo aquele que encontramos ao nosso lado e necessita de nós. Jesus não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta de felicidade futura. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. E por que, ao contar esta parábola, Jesus escolheu o samaritano e não o sacerdote ou o levita para prestar auxílio ao necessitado? A fim de deixar bem claro que praticar a caridade não é prerrogativa das pessoas religiosas, mas procedimento comum às almas nobres e compassivas, ainda que as nossas vistas pareçam distantes de Deus por não possuírem religião. Jesus coloca o samaritano considerado herético, homem sem fé, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, observador da doutrina, mas que não pratica a caridade. Não são os rótulos religiosos que nos conduzem à salvação, mas os atos de caridade para com o nosso próximo. Se o samaritano não era religioso, o que o levou a socorrer o próximo? O que o levou foi o sentimento de solidariedade, de compaixão pelo semelhante, pois ao ver o homem ferido e abandonado, o samaritano apiedou-se dele e o socorreu, cuidando em seguida para que nada lhe faltasse. Os demais, ao contrário, agiram com indiferença. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo, esquece seus próprios interesses e permanece junto dele enquanto necessário. Nada pergunta, nada exige. Então é aquilo, nós não temos que auxiliar, que ajudar só quem é da nossa religião. Nem temos que perguntar nada, como diz o texto. Não temos que perguntar de que religião é. Não importa. Somos todos irmãos e precisamos amar e respeitar a todos. A religião não tem, portanto, nenhum valor? A religião é importante na medida em que contribui para o esclarecimento de seus adeptos, aproximando-os de Deus e tornando-os mais solidários e fraternos para com os outros. No entanto, a religião não salva ninguém. Embora a religião não salve ninguém, os seus ensinamentos conferem maior responsabilidade ao seguidor, que já sabe como proceder para salvar-se. Ou seja, quando temos uma religião, já não podemos alegar ignorância. Eu não sabia que para me aproximar de Deus preciso fazer a caridade, preciso amar o meu próximo. Nós já não podemos mais. Que lição de vida Jesus nos oferece com a parábola do bom samaritano? Jesus nos exorta a olhar em volta e a descobrir as feridas aparentes e secretas dos nossos irmãos. Ele nos estimula a amenizar-lhes as dores, a consolar-lhes as aflições, enfim, a sermos seus bons samaritanos. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Façamos um exame de consciência e vejamos quantos feridos deixamos desamparados na estrada da vida por nosso egoísmo e indiferença. Então é bem claro, são bem claros os ensinamentos do Mestre Jesus.
não nos deixa dúvida. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Às vezes já notamos que alguns irmãos dizem, ai, aquele lá é um pobre de espírito, querendo rebaixar porque fez alguma coisa, né? E não é. O pobre de espírito é aquela pessoa que é humilde, que é pura de coração. Então, quando a pessoa quer rebaixar, ela está elevando a outra, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Aqui também o amai vossos inimigos, também sempre é bom a gente abrir um parênteses e explicar que Jesus não quer que desejemos o mal para o nosso próximo, que não fiquemos felizes quando acontece alguma coisa de ruim para aquele que se considera nosso inimigo, né? Os outros podem ser nossos inimigos, nós não devemos ser de ninguém. E aí Jesus é isso que ele quer, ele não quer que nós tenhamos inimigos, ele não quer que nós desejemos vingança, nada disso. É bem simples, mas ele não exige que vamos viver sob o mesmo teto daquela pessoa que nós já não confiamos, que, como diz o próprio Evangelho, o nosso coração não bate igual quando vemos um amigo e quando vemos um que se considera o nosso inimigo. Então é bem simples, ele só não quer que nós queiramos vingança, desejemos o mal, é só isso que ele não quer. O nosso coração não tem que ter lugar para esses sentimentos negativos. Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e cujo exemplo ele próprio dá. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cessa de combater. Mas Jesus faz mais que recomendar a caridade. Ele a coloca nitidamente e em termos explícitos como a condição absoluta da nossa felicidade futura. No quadro que Jesus dá do julgamento final, como em muitas outras coisas, é preciso levar em consideração a figura e a alegoria. Para homens como aqueles a quem ele falava, incapazes ainda de compreender as coisas puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais, vivas e capazes de impressionar. Para ser melhor aceito, tinha mesmo de não se afastar das ideias pré-estabelecidas quanto à forma, reservando sempre ao futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os argumentos da sentença? Sobre o que se baseia o inquérito? O juiz pergunta se foi cumprida esta ou aquela formalidade, se foi mais ou menos observada esta ou aquela prática exterior? Não. Ele apenas questiona uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: vós que assististes vossos irmãos passai à direita, vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa sobre a ortodoxia da fé, faz distinção entre aquele que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus
Põe o samaritano, visto como herege, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Portanto, Jesus não faz da caridade apenas uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem realizadas, ele as teria expresso. Se coloca a caridade no primeiro lugar entre as virtudes, é por ela conter implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E também porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Vamos pensar um pouquinho nessas palavras de Jesus e tentar colocar em prática o amar, né? O amar o nosso próximo como a nós mesmos, desejar todo o bem possível, praticar a caridade, não só a material, mas a moral, que é tão importante, porque tem que ser de coração puro, certo? Boa noite, Vaneide, nossa administradora. Vamos encerrando aqui o Evangelho mais uma vez, agradecendo ao Mestre Jesus, lembrando sempre que temos o atendimento fraterno pelo Messenger. Também, quem quiser, temos as irradiações diárias que fazemos agora, orações todo dia, pela manhãzinha. Eu envio, se quiser deixar o WhatsApp, eu envio com todo carinho para cada irmão que assim o desejar. É só deixar o WhatsApp no Messenger para mim, tá bom? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao nosso Criador, rogando as bênçãos para mais esse final de domingo, para mais uma semana que amanhã inicia, que possamos ter uma semana abençoada, produtiva em todos os segmentos da nossa vida, que tudo venha para o nosso bem, que seja tudo feito conforme a vontade do nosso Pai maior e que a luz do Mestre Jesus continue iluminando o nosso caminho, nos abençoando, nos amparando nos momentos difíceis, nos dando a fé, a coragem e a sabedoria para prosseguir na caminhada sem desanimar. Como Ele mesmo nos disse, tendes bom ânimo, e é isso que nós teremos com certeza nessa semana. Muito obrigada, Mestre Jesus, e te convidamos, guia-nos em mais uma semana, com teu amor, a tua luz e a tua paz. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.